Fazendo um comentário aqui, prosseguir naquilo que eu estava falando, desses animais imundos aí, que se dizem, se intitulam serem o que não são, proverem aquilo que não possuem. Uma das coisas assim que mais entristece-me, eu creio que vocês já perceberam isso, é alguém falar contra o Eterno Pai, caluniar, usando de astúcia e deturpando a sua palavra, que é representada por Jesus Cristo. Quando se diz deturpa-se ou se promove uma corrupção na palavra do Senhor, é uma outra incógnita que você tem que resolver. Porque está registrado que somos a partícula do Senhor, que cognominamos de alma. E no momento em que nós procedemos algo que fira a palavra do Senhor, nós estamos procedendo contra nós mesmos. Então, eu estava em meditação, agora no dia que passou, e estava pensando, dizendo: Pai, como eu posso ministrar sobre o sim, sim e o não, não? Eu sempre falo: olha, que a tua palavra seja sim, que o teu sim seja sim, que o teu não seja não, porque tu falaste. E, e todos, tanto eu como todas as pessoas, também falam a palavra do Senhor é imutável. É reta, é infalível, é justa e íntegra. Quer dizer, não existe qualquer tipo de coisa que possa desabonar a sua palavra, porque ela não tem retrocesso. Existem muitos infelizes que eles inventam, eles são tão maquiavélicos que eles inventam algo para se promoverem no próprio erro contra eles. Porque eu já realmente entendi que toda coisa que o ser, a criatura pratica no seu sistema irracional é contra ela mesma. Então veio para mim, quando diz assim: sede perfeito como o vosso Pai Celestial é. A palavra do Senhor dirige nós à perfeição do Eterno Pai. E a perfeição está no edito, certo? Da palavra que se cumpre. Então eu disse, só comigo mesmo, eu converso assim, e tipo uma conversação comigo mesmo, que eu estou, meus pensamentos estão levados ao céu,
Eu disse, então, veio a palavra na minha cabeça, confinamento. Eu digo, pai, mas confinamento é uma prisão. E logo aí eu lembrei-me daquela frase que está editada pela sabedoria do Senhor, que é Jesus Cristo, aonde as águas estão enlaçadas com suas vestes. As águas ali significa os ensinos que tem que ser materializado nos as vestes já significa atos e ações. Ó, as águas estão entrelaçadas ou amarradas nas minhas vestes, quer dizer, a palavra dele, o ensino dele tem que estar todo, de todas as maneiras, sendo visualizada no seu ato e ações comportamentais. Aí eu entendi, eu disse assim, então o confinamento significa a projeção da imutabilidade de uma palavra exposta. Ora, se eu digo algo para alguém que vai, vamos dizer, eu vou fazer, então significa que eu tenho que me confinar, ou seja, me prender naquela palavra para que eu realize e fique de consciência tranquila, porque ela não mudou, ela se manteve imutável. Não houve mudança, houve o cumprimento da palavra. É neste ponto que eu creio que vocês já entenderam o que é o confinamento da palavra exala a imutabilidade da mesma em seu editor. Quer dizer, quem tem a responsabilidade da prática, da ação, do ato, da palavra dada, é aquele que expõe. Isso Jesus Cristo, como palavra do Senhor, exemplificou. Então é por essa razão que ele diz que o teu sim seja sim, e o teu não seja não. Aquilo que tu diz que tu vai fazer, que tu faça. Aquilo que tu diz que não vai fazer, custe o que custar, tu não faz. E neste momento, na continuação sobre os... Sabe, eu muitas vezes, eu sei que no momento que eu fico um pouco aborrecido, eu chamo logo de imundo, de imbecil, de tudo, por causa que tem pessoas que usam o nome de Deus para se promover. E ainda usam de maneira vã. E mentem. Como esse homem que disse que não é homem, essa criatura, essa besta, falou que Jesus Cristo fazia gracejo. Como pode um infeliz fazer isso se a própria Sagrada Escritura, a própria palavra do Senhor diz que toda chocarrice é condenada? O que significa que todo gracejo com a palavra do Senhor será condenada ou já está condenada. Ele está dizendo que Jesus Cristo não mantinha a imutabilidade da sua palavra. Que Jesus Cristo simplesmente gracejava e contava mentiras. Ele está chamando Jesus de mentiroso. Isso se elabora numa temporalidade do farisaísmo,
dos anciões, saduceus, fariseus, escriba, compiladores, que se projetam contra o Eterno Pai, contra a sua palavra, que é Jesus Cristo. E expõe o que eles na verdade são. Porque, eu volto a repetir, Jesus Cristo disse que todo acusador é culpado da acusação. Então, é ele que é o palhaço, que é o mentiroso. Por quê? Porque ele não tem discernimento, não tem conhecimento, não tem aprofundamento na palavra do Senhor. E fica a falar asneira. Entristece-me, entristece-me. Aborrece-me, aborrece-me. É como eu falei alguns anos atrás, e um cidadão que era, não sei se ainda vive, já faz vários anos, quer dizer, que ainda vive não, que ainda esteja nesse plano terreno, porque vida ele não tinha, não tem Jesus. Ele literalmente me deu 2 bofetões, porque eu tinha dito que o dinheiro não faz parte da concepção que eles impõem dizimal como obrigação a todos que os ouvem ou os seguem. E como estava no meio de muitas pessoas, ele literalmente me bateu 2 tapas. Eu disse, infeliz, mas mesmo assim eu não fico aborrecido contigo, porque é melhor que tu me bata do que tu ofenda o meu pai. Eu posso sofrer qualquer tipo de agressão física que eu consigo perdoar. Porém, existe algo dentro de mim que eu fico muito triste e procuro me afastar das pessoas quando eu vejo que eles começam a ofender, a denegrir a imagem do meu pai, falando contra a sua palavra, que é Jesus Cristo. Isso dói-me, eu procuro me apartar desse ser. Porque também está registrado lá em Salmos, apartai-vos daquilo que lhe faz mal, ou de quem lhe faz mal, qualquer coisa. Porque isso eu ainda vou ministrar. Porque é incrível a visão que as Santas Escritas dá, vinda pela concepção das elucidações espirituais, é que toda a concepção religiosa e laica são discriminadoras mesmo, são rejeitadoras do Evangelho Eterno. Não é o Evangelho Eterno representado por Jesus Cristo que discrimina eles. Só que eles falam de maneira errada. Então, ouvindo, eles falaram que é um exagero, olha, um exagero, o que Jesus Cristo falou. É mais fácil entrar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no céu. Jesus Cristo disse que é mais fácil. Nesse momento, se você entender realmente, você vai ver que ele está dizendo que é possível, que não é impossível também um rico ser salvo. Pode ser salvo. Ele tem que
fazia a renúncia dele. Eu estou falando do rico material, né? Porque o rico espiritual é que chegou ao céu. Porque o rico material, sem Deus, ele é pobre, miserável e nu. Então, ele diz assim, tá vendo esse exagero? Aonde é que pode dizer que um camelo, que é um animal muito grande, tem uma condição de experimentar, pelo menos, a sua passagem pelo buraco de uma agulha? Aí eu pergunto para vocês, será que esse infeliz tem algo de bom na vida dele? Quando ele expressa que Jesus Cristo está gracejando com esse exagero, que não é exagero. Não é exagero. É por causa da falta do conhecimento que ele possui. Se vocês estudassem, não, que eu vou aconselhar vocês mais uma vez, estudem, leiam as Santas Escritas e procurem saber a constituição da construção da Jerusalém. Da Jerusalém, certo? A Jerusalém, ela é quadrada, certo? Quadrada, literalmente quadrada. E as suas portas, certo? São 12 portas. 12 portas. Certo? E entre as portas existia um buraco, que podemos chamar assim, tipo uma pequena gruta, que era por onde escoava-se o lixo que era juntado, limpava Jerusalém. Por lá fazia a escoação do lixo. Uma criatura passa por eles tranquilamente com o lixo para ir lançar fora, porque o lixo não entrava e nem saía pelas portas de Jerusalém. Então aquela, chamava agulha o nome daquela grutinha feito entre as portas, que um homem agachado passava ida e volta com os lixos tudinho. Ele estava dizendo que era mais fácil um camelo passar por ali. Por quê? Porque se esticar o camelo, colocar o pescoço dele lá, segurar na cabeça, esticar as patas para trás, assim, colocar assim, fazendo tipo reto e puxar, pode feri-lo, mas consegue passar. E ele também não estava impossibilitando a chegada de alguém que tem bens materiais. E está dizendo que era mais fácil. Ele está dizendo que, embora pareça mais difícil para um rico terreno, porém não impossível. Tem que entender que ele não vetou salvação a ninguém. Agora a pessoa tem que pagar o preço da salvação, com renúncias. Não é com dinheiro. A salvação é individual e você paga com renúncia de vida terrena. Certo? É isso que eu gostaria que vocês lessem a Bíblia para que vocês não fossem enganados. Por que ele falava isso? Por causa que no dia de sábado, os portões
da Jerusalém são fechados. Os portões da Jerusalém eram todos fechados. Pelo fato que ele tinha dito não trabalhar no dia do sábado. Então fechava tudo. Mas os mercadores, como diz assim, os mercadejantes da palavra do Senhor, que é esses infelizes aí, eles entram pelo bueiro, vamos dizer que seja o bueiro lá, aquela grutinha que passa por lá de dentro, no sábado. Eles entram, isso significa o seguinte, quando ele diz assim, não trabalhar no dia do sábado, ele não está falando que é proibido você trabalhar no sábado natural. Ele está dizendo que você não deve buscar ganho através da lei do Senhor. Eu já expliquei isso há mais de 10 anos. E sempre explico. Nenhum ministrador do Evangelho Eterno que se compõe nas leis do Senhor devem buscar ganhos próprios, certo? Então ele diz, não trabalhar no dia do sábado, quer dizer, não busque ganhos, não busque a tua própria glorificação na minha lei, é isso que o Eterno Pai está dizendo. Não te prevalece do conhecimento que eu te dou para te usurpar suor alheio. Vocês estão entendendo? Então ele está falando porque na época lá, como hoje também está temporalizado, os desgraçados mercadejantes da palavra dele, eles varam por onde sai o lixo, é por lá que eles varam para entrar, para fazer no meio do povo, para corromper, para mercadejar, quer dizer, para ganhar dinheiro no nome do Senhor, dizendo, está expondo a lei do Senhor, porque eles não expõem. Eles não têm essa capacidade. Eles apenas usam o nome de Deus em vão. Eu espero que vocês estejam entendendo. É por ali, pelo aquele bueiro, pela saída do lixo, que os mercadejantes, aqueles que tratam a palavra do Senhor como mercadoria, varavam para fazer venda dos seus produtos, que não fazem parte da Jerusalém. Ou seja, eles são acrescentadores, eles trazem coisa do mundo para corromper as criaturas de todas as formas, e pela corrupção eles ainda cobram. Porque, como disse Paulo, tudo que eles falam é agradável ao ouvido dos seres, porque faz o apogeu da carne. Aí preste atenção. Para que ele não, esses infelizes, que são vários e vários que falam, para que eles não sejam identificados como esses mercadejantes de palavra do Senhor, e eles se colocam num momento assim de que eles são justos, que proclamam a justiça, que faz isso, que são íntegros, que são não sei o quê, que disso não tem nada, eles acusam Jesus. Isso é exagero. Ele está brincando. Ele está de humor, ele está fazendo um gracejo, uma palhaçada. Palhaços são eles, que não entendem da Sagrada Escritura e que eles são os ratos de esgoto. Porque lá vocês podem estudar a construção de Jerusalém. Lá na saída, que se chama agulha ali, aquele buraco, ali é o esgoto de escoamento. É por lá que eles entravam para fazer
as vendas. Eles eram mercadejantes ou mercadores de coisas que não tinha em Jerusalém, que são as corrupções. Jerusalém pura. Hoje em dia, quando um ser busca ser um adorador em espírito da verdade, é o que mais chega na frente da gente, são mercadejantes. São gente de esgoto, são rato de esgoto. São porcos imundos. São cachorro ao vômito. São víboras que tudo passa pelo esgoto, pelo escoamento das imundícias. Então eu pergunto, aonde está o sim desses infelizes? O sim que eles dizem ter na fidelidade com a palavra do Senhor. Aonde está o confinamento de suas expressões labiais, que não é vista nas suas expressões comportamentais? Onde? Quando? Me mostre se eles são ratos de esgoto, são mercadejantes da palavra do Senhor. Isso que eu desejo que vocês entendam. Esse povo que acusa, sabe, que deslacera, eles só podem te fazer mal se tu der amém para esses casos. O que foi que disse Jesus? Leiam a Sagrada Escritura. Ele é o amém, certo? Está registrado lá em Apocalipse. Jesus Cristo é o amém. Aí ele diz assim, não diga amém, quer dizer, não coloque eu naquilo que você não entende. Você está entendendo a palavra de Jesus Cristo? Ele diz assim, não diga amém aquilo que tu não entendes. Não me coloque lá. Porque tu pode estar me colocando no lugar errado. E aí tu vai fazer a mesma concepção dele, que é blasfemar contra o Eterno Pai. Porque é uma blasfêmia. Olha, as pessoas não entendem o que é blasfêmia. A blasfêmia tem vários tipos de blasfêmia, mas tem um que é imperdoável, como diz assim, aquele que blasfêmia contra o Espírito Santo do Senhor. Preste bem atenção. O Espírito, ele dá a elucidação espiritual, certo? O entendimento dos enigmas, da metáfora, das parábolas, dos adágios, dos provérbios, de tudo quanto é, são tudo enigmática, tá? Das esquadrinhas do Eterno Pai, para ser abrangente tudo. Certo? Então eles falam isso porque eles não entendem. Aí você, por não ter conhecimento, vai dizer, amém, aleluia, glória a Deus. Você também está entrando na blasfêmia contra o Espírito Santo. Porque até Jesus disse, se blasfemar contra ele, ele perdoa. Agora que não blasfema contra... Aí qual é a outra blasfêmia? É colocar o Espírito Santo onde ele não está. Vocês já viram esse monte de pessoas débeis mentais, malucos, que ficam falando bracadaba, bracazum, pula, cai no chão, revira, rola, e diz que é poder do Espírito Santo. Se o Espírito Santo pertence ao Eterno Pai, e ele diz, eu sou um Deus de ordem e de decência, ordem e decência, e não sou Deus de confusão. Isso é tudo uma confusão, e vocês estão dizendo que é do Eterno Pai, e isso é blasfêmia.
blasfêmia. Vocês estão entendendo? Então preste muito bem atenção no que eu vos aconselho. Leiam! Leiam as Santas Escrituras. Procure conhecimento. Por que vocês estão indo no disse-me-disse e não sabem nem para onde? Vocês já estão no inferno. Como eu falei na ministração passada. Essas criaturas infernais, que são os religiosos e laicos, são os atribuladores dos adoradores em espírito e em verdade do Eterno Pai. E esses infelizes dizem que eles que serão atribulados. Olha, eu estava explicando aqui em casa, só fazendo um parênteses assim para vocês entenderem que aquilo que você palavreia, ele pode ser favorável a ti ou contra ti mesmo, mas quem produz é tu. Eu disse assim, preste bem atenção, os demônios estavam de monte naquela criatura que estava no cemitério. Cemitério significa construções de aglomerações de criaturas que se dizem religiosas. Isso está registrado nas Santas Escrituras e eu provo isso. Então, os demônios falaram, vieste nos atormentar antes do tempo? Quer dizer, eles estão dizendo, diante de todos esses filhos de demônio dizem, que Jesus Cristo é o atormentador, que a verdade atormenta. Agora preste bem atenção, eles são os atormentadores, certo? Aí como é que você vai perceber que eles são os atormentadores? Por causa que no momento em que Jesus expulsa os demônios da vida daquele cidadão, ele ficou em paz com ele mesmo, ele ficou tranquilo, ele ficou sóbrio. Vocês estão entendendo? Quer dizer, quando vocês saírem do meio desses infelizes, filhos de demônio, vocês terão paz na vida de vocês. Mas enquanto vocês estiverem debaixo do poder deles, desses filhos de demônio, a vida de vocês todo o tempo é tribulada. É tribulada para cá, é tribulada para cá, é murmuração para cá, é blasfêmia para cá, é de todo jeito. Vocês não possuem paz. Por quê? Porque isso está registrado na Sagrada Escritura. Todo aquele que se torna inimigo do Senhor, ele arranca o coração e coloca fogo no lugar para que não tenha paz. Então o melhor que vocês têm é sair do poder dos inimigos. Renuncie, não olhe nem para trás e nem para os lados. E busque o Eterno Pai enquanto vocês podem achar. E no momento em que você der o seu sim para Jesus, não precisa tu levantar braço, nadinho. Tu mesmo na tua casa. Vamos fazer de maneira bem simples, na tua casa, no teu quarto. Sozinha. Porque a glorificação vai ser para Deus. Não busca glorificação no meio do povo, nem dá glorificação a ninguém. Vai lá, te recompõe diante de Deus. Senhor, quero aprender a caminhar no teu caminho. Quero aprender a fazer a asepsia da minha alma. Eu quero unificar o meu corpo com a minha alma e me tornar indivisível diante de ti. Porque eu sei que estou dividida, Senhor. A tua palavra nos mostra através da sabedoria, quando diz do ser que é partido ao meio, que o corpo pode estar em um lugar, mas a mente estará muito longe do próprio corpo. Então, tu não precisa ir para lugar nenhum para conversar com o Eterno Pai. Tu não precisa ir atrás desses blasfemadores, desses inventores de males,
desses acusadores e caluniadores do Eterno Pai. Tu não precisa deles para te salvar. Isso que eu quero te dizer. No momento em que você der a sua palavra, se confie nela. Busque se prender na palavra que você deu. O que foi que Paulo disse? Eu sou prisioneiro do Senhor. Eu sou prisioneiro do Senhor. Confinamento na palavra do Senhor. Você entende? Eu vou continuar na próxima, tá? Beijos.